Oi. Voltamos. Voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta para esta gravação, pessoal. Olá, todo De mundo. volta. Vocês querem refazer a pergunta agora que está gravando? Vamos. Quer ir, Rebeca? Quer fazer? O momento histórico, né, que o Bacurau representa e o impacto, né, social. E o impacto social no momento que ele foi lançado. Antes mesmo do Bacurau ser lançado, o cinema já estava nos trazendo esse olhar assim bem pesado, bem cru mesmo, para o nosso momento, né? O anterior a Bacurau, mas bem próximo, teve o Aquarius, que quando foi lançado já foi assim um pandemônio, né? O pessoal se juntou nessa causa, os atores fizeram várias reivindicações, fizeram movimentos, foram para a cerimônia, né, de premiação do filme ostentando uma causa, levantando uma bandeira, e não que tenha sido o abre-alas disso, mas quando o Aquarius chegou, parece que ele realmente deixou um grande recado, assim, de que a partir de agora a coisa vai ficar realmente mais latente. E não é por acaso, é claro. E aí chega Bacurau, né, que, como eu disse, desde o início ele já traz bem claras essas mensagens, né, de que a gente está de olho no que está acontecendo, a gente não está gostando do que está acontecendo, a classe artística não está gostando do que está acontecendo, e a gente vai se manifestar, a gente vai usar a arte para isso. E isso é claro que acontece desde sempre, desde a ditadura, que os artistas já têm esse papel, só que na época da ditadura, por exemplo, eles tinham que fazer isso de uma maneira muito mais subliminar, muito mais por debaixo dos panos, se usando ainda de metáforas ainda mais difíceis da gente pegar a primeiros olhos, mas isso já acontecia. E agora o que acontece é que está muito mais latente mesmo. Eu lembro de uma fala do presidente atual, isso foi antes dele ser eleito, na verdade, que ele dizia assim, ele falou duas coisas muito importantes. Primeiro, que ele falou numa entrevista que não ia mais demarcar 1 centímetro para terras indígenas, né, para os indígenas, para os quilombolas e tudo mais. Ele também falou assim, ou as minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. E essas duas frases, principalmente essa última frase, para mim, eu até não vi ninguém comentando sobre isso exatamente, sobre o filme, mas para mim elas dão um raio-x assim, do que Bacurau está trazendo, né, como um dos focos. Porque ali, vejam vocês, que quando, já colocando sem ordem específica aqui, mas quando Tony Júnior, o prefeito, chega lá, ninguém está lá para recebê-lo, todo mundo se une em ignorá-lo. E isso é claramente essa minoria se rebelando, né, preferindo se unir contra o poder, contra quem está ali nesse lugar de comando. E isso vem ao encontro justamente daquela frase do Bolsonaro, né, mostrando que essa minoria, então, né, para que isso se resolva, eles precisam desaparecer. Certo. Bacurau trata justamente disso, né? Tanto que não há, né, a mínima dificuldade para os governantes, representados ali pelo Tony Júnior, de entregar Bacurau de bandeja, né, para os estrangeiros. Olha só, e isso claramente dá para linkar com a Amazônia, dá para dá para linkar com as nossas riquezas ali sendo entregues de bandeja, as terras indígenas e quilombolas sendo alvo de constantes ataques, além das queimadas, né, tantos assassinatos que aconteceram. É por isso que Bacurau ele é um filme que é uma ficção, mas que a realidade está ali dentro, tá? E é o presente, apesar dele se passar num futuro distante, ele mostra o presente. Hoje teve muitos assassinatos de defensores da floresta amazônica, de quilombolas, indígenas, e isso acontecendo agora, né? E o filme ele só mostra que num futuro distante, talvez a única saída realmente seja matar para não morrer. Esse é o único exagero
que é colocado ali para dizer, ok, não estamos vivendo exatamente isso agora, mas daqui a pouco isso pode ser que aconteça caso as coisas sigam desse jeito que está acontecendo agora. E o filme ele mostra isso muito bem, que o momento, esse governo, né, que começou, já começou, né, cheio de inúmeras falcatruas, né, deixando muito claro que as minorias não devem ser respeitadas, que vem com culto ao armamento, né? Isso mostra também muito bem no filme esse amor pelas armas, né? Pelo poder, na verdade, que as armas têm, né? Que faz com que muitas vezes a gente se rebele e possa causar realmente uma chacina, ao contrário do que o pessoal comenta ali, né? Muitos militantes da direita afirmam, não, quanto mais armas, menos violência, porque aí vamos pensar duas vezes antes de criar caso com quem quer que seja, o que a gente sabe que não é assim, porque sem o porte de arma legalizado, o Brasil é o país com mais homicídios no mundo, então essa lógica não Obviamente. bate, Sim, não claro. bate. E o filme ele consegue expor vários momentos atuais, vários pormenores e por maiores dentro de uma mesma narrativa, com início, meio e fim, com os 3 atos. Isso aqui é mais interessante, porque poderia ser, claro, o que também seria bacana, um documentário que iria abordar esses assuntos diferentemente, com relatos também de pessoas ali que estão vivendo, né, essa realidade. Mas o filme tem essa postura documental também, porque é impressionante. Os moradores de Bacurau parecem moradores de Bacurau, tanto que os atores ali não são, em sua maioria, atores profissionais. Isso foi uma excelente sacada para dar toda uma verdade para o que eles querem trazer. E a gente se identifica com Bacurau, não só quem mora numa cidade muito pequena como eu, mas a gente identifica desde sempre que Bacurau é o retrato do Brasil, é o retrato da minoria, das minorias, é o retrato de tudo o que não só esse governo quer exterminar, como muitas vezes o Sudeste, o Sul, prefere fingir que não existe. Então ele não tem como ser mais atual do que ele é. Exatamente. Interessante isso que você falou. Desculpa, Rebeca, fala, pode Não, falar. então, e principalmente da mesma forma que nós temos uma geração de crianças, né, onde elas têm condições, né, de viver bem, têm aí acesso a videogame, tablet, computador, têm acesso a streaming e tal. Ao mesmo tempo, existem as crianças que não têm estudo, que não têm onde sentar para estudar, ou não têm como aprender nem a escrever uma letra, quanto mais a ler uma frase ou uma palavrinha, juntar as letras. E isso também retrata ali no filme, né? Quando, por exemplo, aquele senhor pergunta para as crianças assim, e onde vocês me ajudam a achar Bacurau no mapa, né? Então ele mostra ali para as crianças que Bacurau não está no mapa e está num mapa fictício, está num mapa que não existe. E quando ele coloca ali abaixo, ele coloca o tablet e eles ficam naquele assim, tipo, caramba, eu nunca vi isso na minha vida, é novidade na minha vida, sabe? E isso me chama muita atenção, porque ele retratou realmente a realidade. Sim, sim, sim. Ô, Rebeca, uma coisa que achei muito interessante que você falou, só para complementar, que o filme também traz esse paralelo que o Roger estava falando em relação a gente, essa questão do governo atual, a gente está muito vivendo essa questão de comparação com os Estados Unidos, de uma equiparação, não sei como é que eu poderia falar isso, você querer se equiparar aos Estados Unidos. E o filme mostra muito isso naquela questão dos drones, dos americanos que vêm aqui para poder explorar, etc. Sim. E aí isso me lembrou de uma das perguntas que a gente tinha planejado para você, porque você falou da questão do Sul e do Sudeste, que, querendo ou não, a gente vive muito a nossa realidade aqui, aí acaba que muitas das coisas, principalmente o que está acontecendo agora no Amapá, etc.,
aparece muito pouco pelos nossos jornais, raramente aparece, a gente acaba sabendo assim por alto, se a gente não pesquisar, a gente mal sabe. E aí, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o Bacurau, ele é um filme que é muito regional, né? Ele apresenta características muito regionais e é um filme que a gente não sabe se daria muito certo se fosse feito fora do Brasil, porque é um filme muito brasileiro, com muita raiz brasileira. Aí eu queria que você me falasse um pouco sobre qual a importância da representatividade do filme Bacurau para o povo nordestino. O que você acha que é qual você acha que é a importância do filme? João, a gente tem essa pergunta aqui. Aqui ela pede para falar de influências internas e externas. Então, Sim, ele é pode isso mesmo. compactar essa pergunta, né? É, As influências nordestinas, também junto com sim, as sim. influências assim, dos Estados Unidos e tal, enfim. É o que eu peguei aqui das perguntas, isso mesmo. Bacurau ele é um sucesso lá fora, né? É um filme que ele tem, claro, esse caráter bem regionalista. Eles mostram aquela câmera, parece que quer te colocar realmente dentro de Bacurau, dentro daquela realidade. Lembrando que Bacurau não é uma cidade em si, ele é um distrito que pertence à cidade de Serra Verde, de onde o Tony Júnior, claro, ele é prefeito de Serra Verde, por isso ele também, né, atua em Bacurau e nos outros distritos próximos. Tem uma fala no filme que ele diz que a biblioteca de Bacurau é a melhor da região. Ali ele deixa claro, com essas palavras, que devem ter mais distritos, mais vilarejos como Bacurau nas proximidades ou alguns quilômetros próximos dali. O filme, na verdade, diz várias coisas sem dizer. Depois a gente comenta ali essas questões. Mas eu também estava vendo uma entrevista do Juliano Dornelles com o Kleber Mendonça Filho, e eles estavam comentando que teve uma intensa geração de empregos com todos os atores que não são atores profissionais de Bacurau, que a maioria deles já conseguiu outros trabalhos, né? Então imagina isso, atores nordestinos que não têm ainda tanta visibilidade, a partir do sucesso que Bacurau faz, eles recebem outras oportunidades, o mercado, né, vai se ampliando, eles vão começando a aparecer. Foi a mesma coisa com Cidade de Deus, que revelou grandes atores, né, que estavam ali começando a sua carreira e tomaram depois outros rumos, tiveram seu sucesso também. E só que o Bacurau também, ele talvez depois de Cidade de Deus foi um dos filmes que teve mais apelo fora, teve uma excelente campanha fora do Brasil, tanto que vocês podem entrar em sites que fazem críticas de filmes, que dão notas para filmes como o Metacritic, como o próprio IMDb, eles mostram o Rotten Tomatoes, que fazem essa união de críticos, e a nota é altíssima, porque realmente foi muito bem lá fora. Semana passada eu vi um cartaz do Bacurau na versão japonesa, que vai ser lançada por lá em 2021. O cartaz até ficou sensacional. Ficou aquela cena final que o pessoal tá naquele ato final enterrando lá o cara. É eles enterrando o cara e o drone, o disco voador ali, e uma inscrição em japonês, assim, com Bacurau de fundo, né? Eles já colocando esse aspecto, na minha concepção, analisando a imagem, eles queriam colocar uma visão bem terror, talvez, bem com essa coisa fria para o filme, porque, claro, não é novidade que a Ásia é grande fã dos filmes de terror, né? Desse tipo de arte, desse tipo de cinema, há muito tempo, não é nem coisa de agora. Então já me remeteu a isso. Quando eu vi o cartaz do filme, já me remeteu a isso. Nossa, também vai fazer sucesso do outro lado do mundo, né? Por isso já chegou lá e chegou com essa magnitude de expressão que teve aqui também. Então imagina, né? Eu concordo um pouco com o que vocês disseram, que para quem é lá de fora, quando vai se deparar com a realidade brasileira, das minorias brasileiras, do que acontece longe dos holofotes, pode ser que não tenha de imediato esse feeling,
né? É quase como se eles não entendessem o que se passa realmente. E veja que a relação contrária é como vocês disseram, é muito interessante. Aí tudo que é de fora, tudo que é dos Estados Unidos, chega no Brasil como, nossa, é algo estrangeiro, é importado. Isso está na nossa cultura há muito tempo, né? Não é nem de agora. Isso com os outros aspectos, não é nem só com o cinema, né? Sempre tem esse olhar como se o que fosse de fora fosse melhor. Eu muitas vezes já me vi nesse lugar anos atrás, porque eu sempre ouvi muita música internacional. Eu sempre gostei muito de bandas, de artistas que realmente não são brasileiros. E também com relação aos filmes. Eu sempre assisti muito filme, claro que a maior parte deles também pela demanda foram sempre filmes estrangeiros. E esse olhar comigo começou a mudar quando eu tive o contato com a Faculdade de Letras, que foi a que eu fiz. E ali a gente entrou em contato com a literatura de cordel, e aí a gente começou a realmente abraçar as nossas coisas, abraçar o Brasil. E eu me dei conta, e uma vez eu conversei com uma professora minha, falei assim, professora, eu acho que eu não descobri o Brasil ainda, eu ainda não conheço, né, o que tem aqui do lado e que é tão maravilhoso, porque Ariano Suassuna é patrimônio cultural brasileiro e deveria ser conhecido e reconhecido nos 4 cantos do mundo, porque as obras dele são tão, eu ia dizer cheias de brasileirismos, mas isso para a gente não é a melhor forma de expressar, mas é como se a literatura, é como se o Ariano Suassuna chegasse aos brasileiros quase como uma perspectiva, fazendo a gente se sentir de fora do Brasil, porque a gente é do Sul, porque a gente é do Sudeste, só que não de uma maneira pejorativa. Muito pelo contrário. A gente se sente impelido a conhecer muito mais do que vem dali, do que a gente se sentir estrangeiro a isso, dessa maneira negativa, como se não fizesse parte disso. A gente só percebe que deveria ter visto isso muito antes. Então, eu imagino que não só através dele, através de cineastas como o Juliano Dornelles, o trabalho do Kleber Mendonça Filho também, cada vez mais, eu digo cada vez mais porque eles não vão parar por aí, com certeza, muita coisa boa vem por aí, assim a gente espera, que possa cada vez mais colocar do nosso lado aquilo de mais maravilhoso que a gente espera encontrar porque vem de fora, né? Porque a outra cultura, a grama do vizinho é sempre mais verde, o que é, na verdade, um preconceito nosso, e quando a gente começa a se despir desse preconceito e conhecer o que é daqui e reconhecer o que é mais importante, o que é daqui, a gente se abre para um mundo que, na verdade, é infinito de possibilidades, né? E essa Sim, questão também sim, com certeza. E essa questão também que você estava falando, né, quando chega coisas do estrangeiro para cá, a gente fica assim, cara, chegou o iPhone, chegou não sei o quê. Então, a gente vê isso, por exemplo, lá no Bacurau, quando chegam os motoqueiros, né, ela fala assim, caramba, calma quando você chegar, porque chegando assim, do nada, de capacete, não sei o que, a gente acha que já é policial e que vai matar todo mundo, entendeu? Da mesma forma também que eles ficaram assim, que isso aqui que tá me seguindo, que era o drone em forma de disco voador, que diabos é isso? Entendeu? Ao mesmo tempo que tem esse medo do que é estrangeiro na figura deles, com aquelas roupas coloridas pra caramba, no meio daquele cenário quase com a mesma gama de tons. Ao mesmo tempo, reparem que naquela cena que eles estão chegando, estacionando a moto, o personagem Acácio, o Pacote, tem o estranhamento de todo mundo a primeiros olhos ali. Ao mesmo tempo, o Acácio ele tenta já meio que fazer uma amizade, isso é muito sutil, na verdade, como se ele tivesse a necessidade de fazer amizade, de se tornar alguém próximo àqueles forasteiros, aquelas pessoas de fora, tanto que ele fala, não é Cássio, não, Pacote, já dá um sorriso, daqui a pouco ele diz, é uma duzentinhas, apontando para a moto,
querendo colocar um pouco de intimidade, como Sim. quem quer também se sentir parte, quem quer se sentir parte disso que não vem dali. Não sei se para benefício próprio, para saber o que ele vai conseguir de retorno, ou para ver naquelas pessoas de outras partes do mundo um pouco, para ele se sentir um pouco incluído também nesse outro cenário tão diferente do seu. Sim, sim. E a gente queria saber de você também que outros filmes parecidos com esse você pode citar, assim, que a gente pode comparar com Bacurau. Por exemplo, Vidas Secas, Diabo na Terra do Sol e tal, que fala dessa pobreza, de precisar realmente de um cuidado, de alguém que cuide da cidade. Vidas Secas é maravilhoso, mas eu tô para te dizer assim, que em relação a holofote, em relação a reconhecimento, um dos melhores exemplos que a gente pode ter no Brasil é o Alto da Compadecida, que é um filme Pô, que mostra a pobreza extrema. Ele é muito, só que ele é genial, porque ele consegue mostrar isso e nos consegue fazer rir disso a partir do momento que isso é mostrado, né, de um certo ângulo, de uma certa maneira, que a gente consiga ver naquilo ali algo de, né, a gente se sente parte daquela equipe e a gente fica admirado, fica orgulhoso de como eles conseguem sobreviver e ainda eles conseguem rir da própria desgraça. Assim a gente consegue rir também sem a culpa, porque daqui a pouco a gente está rindo de pessoas que estão morrendo de fome, a gente se sente culpado por isso. Ao mesmo tempo que a gente vê os atores representando isso também, é um dos filmes que eu acho que é um dos filmes que eu mais ri até hoje. E ele é um filme que ele é todo pesado. No meio da comédia, ele está mostrando pobreza extrema. É como o Chaves, né? Esse exemplo aqui, o Chaves, como vocês sabem, é um menino que ele simplesmente nem não tem pai, nem casa e não tem o que comer. A gente consegue rir disso porque é colocado de uma maneira que a gente consiga entrar realmente no cotidiano de um todo. A gente vira aquela vila, a gente conhece aquelas paredes, a gente conhece as frases de cada um, o cotidiano de cada um, e consegue rir disso, só que a gente não deixa de ver a seriedade disso. E o Alto da Compadecida é por isso que eu considero, é por isso também que eu considero ele o meu filme favorito brasileiro. E aí vem uma diferenciação muito grande, porque com certeza tem diferença entre o melhor filme e o filme que eu mais gostei. Eu posso entender que Alto da Compadecida não é o melhor filme brasileiro, mas é certamente o filme que eu mais gosto, porque ele me transmite uma gama tão ampla de sensações, né? Sensações maravilhosas, de ver excelentes interpretações, excelentes mesmo, porque é uma coisa fantástica e surreal ver aquela dupla ali encenando Chicó e João Grilo, como se realmente eles fizessem parte daquele lugar. É fantástico como isso é mostrado. A gente se sente dentro. Para quem lê o livro O Alto da Compadecida, Sim. eu senti muita fidelidade com o que tem no livro. É uma ampla fidelidade no que faz a gente sentir, pelo menos no aspecto sentir sobre isso. A gente se sente lendo o livro porque ele consegue nos levar para aquele senso de realidade e a gente acredita no que está acontecendo ali. Uhum. Só que o cinema brasileiro ele mostra esse caráter muito pobre de muitas partes do Brasil, inclusive dentro das partes mais ricas, muito bem. Isso é claro que isso chega lá fora de uma maneira, e aí o estrangeiro, né, tem sempre aquele velho meme, aquela velha visão do estrangeiro que sempre vê o brasileiro, né, com um jeito estereotipado, com uma única cara, um único rosto, né, um único jeito de ser, de conseguir as coisas. A mensagem que chega lá fora muitas vezes
é uma mensagem que unifica, né, esses gêneros, que unifica o que é o Brasil. Se tu perguntar para alguém lá fora, e o Bacurau mostra isso muito bem, os estrangeiros eles enxergam o brasileiro, eles não veem diferença alguma entre sulistas, entre pessoas do Sudeste e pessoas do Norte, Nordeste, é tudo uma coisa só, como se fosse uma mesma carne, né? Parece que a mensagem que chega é uma só. Sim. E Bacurau, Alto da Compadecida, o Vidas Secas que tu comentou, e filmes anteriores. Dá para citar um que esse, se não é o melhor, é um dos melhores, assim, que é o Terra em Transe. Vocês chegaram a assistir? Ele tem uma força, ele tem uma força discursiva que também ele traz essa angústia para a gente. A gente acaba entrando no cotidiano daquelas pessoas e se sente um pouco fruto de lá. E isso é maravilhoso. E o cinema brasileiro tem muitas obras maravilhosas. É claro que muitas vezes o que chega, né, aos holofotes, o que chega, né, mais rápido às pessoas é um outro cinema. É o cinema que não tem tanto engajamento. São filmes que não têm essa riqueza, né, discursiva, que não levantam uma bandeira exatamente. Isso faz com que a gente não olhe para o que está acontecendo aqui. Mas o Brasil o cinema brasileiro é maravilhoso, não só na ficção, mas também nos documentários. Roger, eu queria fazer um comentário sobre isso que você falou. Eu estava vendo a entrevista, eu acho que era da Samantha Schmutz, falando sobre o humor e, enfim, cinema brasileiro em relação tanto ao humor quanto, enfim, comédia e vários gêneros, enfim. Sobre o quanto o brasileiro, quando ele busca qualquer tipo de filme, principalmente de comédia, ele busca rir da própria desgraça, né? A gente tem esse costume de não é rir da desgraça, mas rir de tentar, de alguma forma, superar os problemas ou passar pelo problema rindo e não levando ele de uma forma tão negativa assim, porque a gente tem tanto problema que a gente tem que levar de uma forma ao mínimo positivo. Então, a arte é bem utilizada para isso, assim. Eu achei a comparação que você fez, assim, não comparação, mas o exemplo que você deu de Alto da Compadecida encaixou perfeitamente, porque é um filme que também é muito regional, é um filme que também mostra identidades, personagens muito bem construídos e muito regionais e com características fortes e marcantes. E a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, é a respeito do Bacurau em si, sobre a inserção dele no mercado em relação à distribuição. Como que você acha que... Você acha que o Bacurau foi um filme que entrou na nossa filmografia brasileira como um filme que abriu espaço para a gente lá fora? Como que você acha que foi a reação? Assim, como é que foi a repercussão dele? Assim? Bacurau, eu acho que eu tenho uma visão bem positiva dele e até bem otimista quanto a ele, porque para mim ele foi com o surgimento do Bacurau, muitas discussões foram colocadas em pauta. O brasileiro, mesmo aquele que não tem um olhar político acentuado para as suas coisas, mesmo essas pessoas se viam discutindo, fazendo do filme um meio de discutir tudo o que está acontecendo das maneiras mais singelas, desde sei lá, de alguém procurar na internet o que significa tal coisa, e aí pensar nisso, e aí problematizar isso. Isso já dá um contato com o para além do Bacurau, para a mensagem que ele quer deixar, para todas as mensagens que ele quer deixar. Só isso aí eu já acho como extremamente positivo, porque ele é um filme que desde o começo ele veio para ser discutido. Ele não é um filme que tu vai assistir pronto, e ele nem foi feito para isso mesmo. Não sei se algum filme na verdade é feito para isso, acho que nenhum deles, mas eu digo que ele é um filme que ele vem diferente de muitos outros filmes brasileiros recentes também bons. Dá para citar o Filme da Minha Vida, que é um filme que eu vi recentemente, que
que ele é um filme que tem uma fotografia belíssima, apesar de eu achar que o roteiro em si não é muito apurado, mas é uma história simples, muito bem contada e muito bem mostrada. Ele é um filme que ele vai te entreter, ele vai te emocionar. É Não é aquele um com filme que Selton? tu vai... É com o Selton Mello, exatamente, né? Não é um filme que tu vai depois entrar em muito fórum para discutir, tu não vai, né, querer colocar uma tese em cima dele, exatamente. Então, dá para fazer um panorama muito claro também por isso. O Bacurau, a meu ver, posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que ele é um filme que ele veio para ficar, realmente, geração após geração, porque ele é muito fiel. Ele faz uma crítica muito pungente e ele, a meu ver, ele não deixa muito no ar o que está acontecendo. Ele meio que está te jogando na cara o que ele quer dizer, né? Apesar de ter muitas metáforas, ao mesmo tempo são metáforas muito claras do que está acontecendo. Por isso, apesar do governo atual querer fazer um desmanche no cinema brasileiro, apesar do governo atual querer excomungar a arte como um todo, porque por achar que a arte não serve para coisa alguma, apesar disso, eu continuo sendo otimista com relação a achar que isso vai acabar, né? Que a gente vai minimamente retomar alguma coisa, porque algumas mudanças já estão acontecendo. O cenário político atual já mostra isso. Temos aí, eu não quero levantar exatamente bandeiras partidárias aqui, mas a gente, se colocando num contexto amplo, a gente está vendo em São Paulo um partido de esquerda chegando ao segundo turno, e ele é um partido de extrema esquerda, ele é muito claro quanto a isso, ele não deixa meandros, ele não quer se colocar como centro-esquerda, sei lá, que por algum ângulo pode ser visto por outro lado, não, ele é bem claro quanto a isso. Ele chegou ao segundo turno com 17 segundos de campanha televisiva, o que é um marco. Em Porto Alegre também, um outro partido de extrema esquerda foi para o segundo turno, não sabemos o que vai acontecer, mas veja, são cidades grandes. É claro que São Paulo é muito maior do que Porto Alegre, mas dá para fazer um balanço muito positivo do que está acontecendo em relação ao que a gente vive no governo federal, no que a gente vive dentro, né, do Palácio do Planalto, né, no meio desse caos provocado pelo governo atual. Parece que aos poucos, não sei o quanto Bacurau tem a ver com isso, mas como defensor da arte eu tenho que dizer que tem a ver, porque tudo ressoa em nós de alguma forma, tudo fala com a gente de alguma forma. Então Bacurau está incluído nisso, nesse pequeno levante que outras ondas estão chegando até nós para tentar confrontar um pouco tudo que está acontecendo e tentar ser uma mudança, né? Devem ter mais exemplos disso pelo Brasil afora, eu que não estou totalmente informado, mas só isso, esse pequeno recorte, eu acho que já é bem significativo, e Bacurau chega nesse momento, né? Quando ele se propõe a ser um filme que vai jogar na cara uma ideologia, que vai jogar na cara essas mensagens, dando nomes, inclusive, que no final dá para a gente comentar isso depois, dando nomes a quem está sofrendo esse momento, para quem a gente perdeu nesse momento em virtude do que está acontecendo, primeiro que ele serve como um exemplo. Esperamos que mais cineastas embarquem em Bacurau para conseguir trazer esse movimento, para trazer essa manifestação em prol daquilo que a gente está perdendo no Brasil e não pode perder. Porque imaginem vocês, se a arte já é importante num contexto geral, histórico, desde sempre, imaginem o que seria, e aí eu cito aqui a Zélia Duncan, um texto que ela leu, que não é dela, na verdade, é do Aldir Blanc. O que seria das pessoas na pandemia sem a arte, né? Eu me pergunto como é que seria isso, né? Se com a arte, se as pessoas privilegiadas que têm um lugar, eu me coloco entre essas pessoas, jamais fui rico, jamais fui abastado, mas me considero privilegiado porque eu tenho uma casa, eu tenho acesso à internet, então eu posso ter acesso à arte de uma maneira mais dinâmica e sem tantos problemas. E eu imagino para quem não tem, como é que para quem está desse outro lado do que está acontecendo,
se o terror, se o caos que está lá fora não chega também em um número muito elevado dentro dessas residências, onde as pessoas deveriam se sentir protegidas e deveriam estar protegidas e acabam não estando. Então, eu sou otimista quanto a isso. Eu acho que Bacurau vem e vai ser discutido cada vez mais, até porque ele pode ser que ele se torne atual mesmo daqui a vários anos. Sim. Vamos cair a live, volta no mesmo link. Sim. Vamos. Para finalizar.